abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7 até o versículo de número 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7 até o versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Abaixe sua cabeça. Pai, a gente está diante da Tua palavra e o desejo do nosso coração é que a gente aprenda mais do Senhor. É muito bom conhecer e aprofundar e entender cada vez mais a Tua revelação a nós, os Teus caminhos para nós, os Teus projetos para nós. Então que nessa manhã haja no nosso coração, na nossa mente, clareza e entendimento do que o Senhor espera do Teu povo e também daquilo que o Senhor tem para nós, como bênção, como graça, como misericórdia, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa semana aconteceu na Coreia do Sul o 4º Congresso de Lausanne. Se você nunca ouviu falar nesse congresso, ele começou em 1974 e com o intuito de promover no mundo, dentro do contexto evangélico, uma discussão sobre o que de fato é o evangelho, sobre a missão da igreja, de provocar nas diversas formas de pensar e de interpretar a palavra de Deus dentro do contexto evangélico, de promover a unidade, de trazer pessoas com pensamentos, com ideias diferentes, mas com o mesmo propósito, de tornar Jesus conhecido ao mundo. Como que a gente poderia ter unidade dentro desse contexto? E o interessante é que esse congresso, lá em 1974, ele impactou o pensamento moderno sobre a missão da igreja, sobre a unidade da igreja, sobre como a gente deve enxergar o evangelho, até tendo uma frase famosa de que o evangelho todo deve ser para todo homem, a todos os homens. Com certeza você que faz parte de uma comunidade cristã, você já ouviu o termo missionário de nós alcançarmos os povos não alcançados. Estudo esse e frase essa que começou no primeiro congresso de Lausanne. A ideia de nós olharmos para a realidade do mundo e entendermos que todos os povos precisam conhecer e ser alcançados por Jesus. E a gente não consegue ir nessa amplitude, nessa dimensão, somente como a igreja local, somente com uma denominação, somente com uma maneira de pensar e de agir, de forma mesmo de ações acerca do evangelho. A gente precisa do corpo de Cristo, espalhado por toda a face da terra, para que a gente alcance todos os povos. E nessa semana foi muito discutido, então, no 4º Congresso, uma reunião que traz aí quase 10.000 líderes evangélicos espalhados ao longo do mundo, exatamente esse princípio da unidade. Numa sociedade cada vez mais individualista, a igreja de Cristo Jesus também está ficando cada vez mais individualista. Então, como que a gente pode olhar para o corpo de Cristo
enxergar aquilo que há de bom, enxergar potencialidade. Como que a gente pode olhar para o corpo de Cristo e entender que há poder na colaboração? Como que a gente pode olhar para essa realidade e perceber que a gente pode suprir lacunas que outros irmãos não conseguem preencher? Como que a gente enxerga a oportunidade de servir no nosso tempo? E quando Pedro escreve essa primeira carta, ele escreve por um grupo específico. Cristãos, como eu e você, que faziam parte naquele contexto da famosa diáspora ou dispersão, pessoas que foram espalhadas pela região da Ásia Menor por conta de perseguição. E aquele povo, crente em Cristo Jesus, precisava aprender a viver naquele contexto. Precisava aprender a ter esperança, precisava aprender a viver em meio à perseguição, precisava de encorajamento, precisava de santidade, precisava aprender a defender a esperança que estava neles. A primeira carta de Pedro é uma carta muito estudada, por exemplo, para uma matéria da nossa teologia que é a apologética. Como que eu defendo a fé cristã? Aquele povo tinha que aprender a fazer isso naquele contexto que eles estavam vivendo. Olha, perguntas eram feitas, situações aconteciam, que não faziam parte do contexto de vida e da cultura antiga deles. E como que eu respondo com o evangelho a esse contexto? Aquele povo precisava ser unido. Aquele povo precisava aprender a ser igreja. Aquele povo precisava entender a sua identidade. Que eles eram raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar o evangelho a todos os homens, em todos os lugares, e ao homem todo. E isso continua sendo o nosso desafio, nesse mesmo contexto. E talvez essa seja uma pergunta que a igreja não goste de fazer. Porque eu e você somos povo de Jesus. E essa igreja foi plantada nesse tempo, nesse contexto, nesse momento da história, e pessoas estão sendo atraídas para ela com perfis específicos, características específicas, culturas específicas, para suprir uma lacuna desse tempo, dessa geografia, dessa realidade. Deixa eu te dizer um negócio. Igrejas são formadas por gente com culturas muito parecidas. Já viu que a gente acha na igreja que a gente tem um irmãozinho que é mais chato, que atrapalha muito? Comece a reparar se ele não é muito parecido com você. Uma comunidade é formada com gente parecida com o seu pastor. A gente vai atraindo gente parecida com a gente. E quando você começa a observar, parece que está todo mundo na mesma realidade de vida, a gente tem a mesma cultura, a gente consegue desenvolver uma conversa parecida, os gostos eles são parecidos, as realidades são parecidas. Ainda que seja uma igreja de característica urbana, a gente tem aqui pessoas de todos os setores de Goiânia, e às vezes até pessoas fora de Goiânia. Nós somos um povo parecido. E Deus é quem vai fazendo esse movimento na história. Mas eu e você precisamos responder uma pergunta. Olha, o que Deus quer de nós, nesse tempo da história, participando dessa comunidade? Por que Deus te colocou aqui? Quais são as oportunidades que nós não estamos enxergando dentro do nosso contexto? Porque Deus não te colocou aqui para você viver uma realidade que não faz parte desse contexto. Existem problemas que só a Igreja Presbiteriana Luz pode resolver em Goiânia. Esse é o corpo de Cristo Jesus. Já viu que Paulo fala que o corpo ele tem membros e que todo mundo precisa trabalhar para que o negócio aconteça? E ele não fala isso só da realidade local. O corpo de Cristo, ele é o corpo de Cristo em toda a terra. Existem pessoas do nosso corpo com dons servindo em outro lugar para oportunidades específicas, contextos específicos. E nós estamos aqui. Deus, de certa forma, moveu você, a sua história, o seu momento, a sua profissão, a vida dos seus filhos, o seu casamento, para que você estivesse aqui hoje. E você precisa, nesse contexto, entender quais são as perguntas que estão sendo feitas,
para que você dê razão da esperança que há em você. E aí, Pedro começa a nos ensinar, no versículo 7, de que o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. A gente não consegue desenvolver unidade e nem enxergar as oportunidades locais se a gente não for tomado de uma realidade escatológica. E o que essa palavra que às vezes causa medo significa? Ora, significa que, como Paulo fala, nós estamos nos últimos dias. Nós estamos num período da história onde o Filho de Deus se encarnou e veio a primeira vez, e agora a consciência da igreja deve ser tomada pela segunda volta de Cristo Jesus. Para que de uma vez por todas ele consume a obra que ele começou a fazer, de redimir toda a sua criação, de formar uma família, de formar um povo e de tirar uma vez por todas o pecado da sua criação. E ser tomado de uma realidade escatológica é ser tomado de um coração que está impulsionado o tempo todo pela ânsia de ver o Cristo ressurreto, vindo de novo. E a Escritura Sagrada não pede para que a gente seja tomada pela consciência do tempo, do dia, da hora, mas da realidade de que Cristo Jesus, Ele vai vir para consumar todas as coisas. E essa realidade precisa gerar em mim e você um senso de clareza, de discernimento. É por isso que Pedro diz, olha, vocês precisam estar alertas. Em outra versão ele diz assim, vocês precisam ser sóbrios. Sobriedade significa que eu estou colocando o meu físico em moderação. Eu estou deixando a minha mente livre, fresca para pensar. É claro que a sobriedade aqui, ela se contrapõe à embriaguez. Porque o que a embriaguez faz no ser humano? Ela faz você perder o controle, ela faz você trocar as palavras, ela deixa a sua mente confusa, ela vai te deixando desequilibrado, sem domínio próprio. E a sobriedade que vem por conta da urgência, do senso da realidade de que Cristo Jesus vai voltar, leva eu e cada um de vocês a começar a dar importância para a vida, pontualmente, geograficamente, que Deus tem me dado para viver. Ele está pedindo para que o seu corpo, para que a sua mente, comece a colocar os pés na realidade presente. Aonde que você está hoje? Qual que é a clareza que você tem disso? E ao mesmo tempo que ele pede para a gente enxergar a realidade, ele diz, olha, vocês precisam começar a ter critério. Critério para escolher as nossas experiências. Espera aí, se eu estou vivendo numa realidade, num tempo onde a igreja espera a volta de Cristo, e se eu estou extremamente consciente que eu posso viver nessa realidade, o que eu vou escolher para a minha vida? Agora, opções, a gente tem um leque grande hoje. E eu seria muito leviano ao tentar listar as opções, porque isso é quase que impossível. Oportunidades, ideias, propostas, elas são cada vez mais infinitas na realidade de um mundo globalizado. Você tem experiências da China, morando no Brasil. Você conhece os 4 cantos do mundo, passeando no Google Earth. Agora é o Maps, né, em 3D. Você consegue caminhar pelas ruas, saber os lugares. E isso a gente vai aumentando o nosso leque de oportunidades, mas a palavra de Deus diz, olha, qual que é a sua realidade? Você está projetando um sonho? Você
Você está criando um projeto? Ou você entende que você vive no mundo de Deus, o qual Ele espera ansiosamente o seu povo pela volta de Cristo Jesus, os seus pés estão calçados na realidade, e agora eu começo a escolher as minhas experiências que condizem com essa realidade. E se a gente fizesse um checklist, a gente perceberia que a maioria das nossas experiências, elas nos afastam da realidade. Elas são como que uma escama que tapa os nossos olhos, para que a gente não enxergue a realidade. É isso que o pecado faz com a gente. Quando nós estamos escolhendo experiências pecaminosas, a gente vai perdendo a noção da realidade. A gente não vai conseguindo enxergar o que é ser humano, qual que é a nossa identidade em Cristo, qual deveria ser a nossa esperança, como que a gente deveria ser encorajado para essa realidade, como a gente deveria lidar com o sofrimento, como a gente deveria, então, escolher as nossas experiências reais. Porque o pecado não nos permite ver o mundo como um mundo criado por Deus, do qual o Filho dele vai voltar para consumar a sua redenção. A gente vê o mundo como um palco de oportunidades, para que o meu ego seja satisfeito, para que os meus prazeres carnais sejam realizados, para que eu tenha várias pílulas que afagam a dor do mundo que eu estou vivendo, mas que não pertence a Deus. E isso é muito sério, meus queridos. Porque às vezes a gente faz isso na igreja local. A igreja, às vezes, ela tem essa natureza de serviço, de acolhimento, e às vezes você que está usando dessa experiência, você acaba transformando a igreja numa espécie de gueto das suas realizações. Sabe, você não está bem no trabalho, o que você faz ninguém reconhece, na sua casa a harmonia não está legal, aí você vem, você quer cantar aqui, ó, com o microfone na frente. Por quê? Porque parece que, de certa forma, há um reconhecimento no que você está fazendo. E aquilo satisfaz o que você não consegue realizar nas outras esferas da vida. E aí você quer servir em lugares de destaque, a gente começa a brigar e cada um começa a querer fazer e aparecer mais com o outro, e a gente esquece que a igreja não é para as nossas realizações. Mas é um ambiente onde a gente deveria reconhecer as oportunidades, como Pedro diz, com critério, com sobriedade. E assim, meus queridos, depois de nos lembrar aonde nós estamos com essa realidade escatológica, Pedro diz assim para nós: vocês precisam reconhecer a realidade comunitária que vocês foram colocados. Pedro diz no versículo 8 que a gente precisa ter amor mútuo, e de que esse amor ele tem poder de perdoar muitos pecados ou cobrir uma multidão de pecados. Pedro diz que a gente precisava ser também entre nós hospitaleiros. E é interessante que Pedro está falando exatamente para a realidade da comunidade cristã. Ele não está falando agora dessa relação com quem está fora da comunidade cristã. Tá, peraí. Mas isso não deveria ser algo natural? O amor exercido entre nós e a hospitalidade? Deveria, mas não é. Porque quando a gente fala de amor, a gente não está falando simplesmente dos nossos afetos, dos nossos abraços, das nossas saudades, da sensação boa de estar no meio de amigos, de pessoas que nós conhecemos, de ver os nossos filhos crescendo numa comunidade. Quando Pedro está falando de amor, ele está dizendo assim, olha, essa característica pertence a Deus. E Deus transformou esse atributo conhecido do seu povo. Deus resolveu comunicar isso a nós. E quando nós olhamos para o amor exercido por Deus, a gente percebe que existem duas características muito marcantes no amor de Deus. E não é o bem-estar, mas é a fidelidade e a durabilidade. O Deus que ama,
ama porque é fiel. E o Deus que ama, ama porque Ele tem no seu coração o propósito de fazer durar para sempre. Então, quando Pedro está dizendo que nós deveríamos amar uns aos outros, ele está dizendo assim, olha, vocês precisam construir uma cultura numa comunidade cristã local, aonde vocês têm um compromisso de amor fiel uns para com os outros. E esse negócio precisa durar para sempre. Pedro está dizendo assim, que eu preciso olhar para a vida do meu irmão, e eu não preciso me preocupar o estilo de música que ele gosta. Como aqui na igreja a gente tem um ministério muito forte de cozinha, né? Com o tipo de comida que ele gosta de comer. Eu preciso me preocupar se ele está indo para o céu ou para o inferno. Isso é amor fiel. É um compromisso de vida com essas pessoas que estão do seu lado. É poder olhar para a realidade delas, espera aí. Como essa pessoa está crescendo na caminhada com Cristo Jesus? Mais perto de quem ela está? Como que ela está amadurecendo? Por quê? Porque esse amor mútuo, ele tem uma visão de eternidade. As músicas que a gente canta aqui, nos estilos delas, ela não tem um compromisso de eternidade. Vai saber se o coral de anjo canta música de um estilo totalmente diferente que o nosso. Mas a vida do seu irmão foi pago um alto preço por ela, para que ela fosse eterna. E esse é um compromisso local de uma comunidade. De fazer com que todos que estão e que estão chegando alcance a coroa de glória, preparado por Cristo Jesus na eternidade para todos nós. E junto com isso, Pedro diz, olha, vocês precisam ser hospitaleiros. Característica essa que era muito comum naquele tempo, porque você tinha muitos viajantes, você tinha missionários, então abrir a casa para esse povo, acolher, dar comida, ajudar financeiramente, coisa que já não faz parte tanto do nosso contexto. As pessoas ainda vão e vêm, mas elas ficam no hotel, no Airbnb. A nossa casa quase não é mais aberta. Às vezes a gente precisa provocar um esforço para que ela seja aberta. Mas a hospitalidade cristã não diz respeito só a uma lista de ações que eu deveria fazer, mas diz respeito à hospitalidade do coração, que é a disposição em estar aberto para receber aquilo que tem a ver com essa realidade específica de Deus para a história dessa igreja nesse tempo. Eu preciso abrir o meu coração para contribuir, então, com o meu tempo, com o meu talento, com o meu tesouro, com tudo aquilo que Deus me deu, para que a necessidade e as oportunidades da igreja local sejam supridas. Você faz parte desse corpo. É fundamental o seu envolvimento e a sua disposição nessa realidade, para que a gente cumpra o objetivo final, que Pedro vai dizer lá no finalzinho, no versículo 11, a glória de Deus. Se você reter o seu tempo, se você reter os seus dons, se você reter o seu tesouro, nós não vamos chegar ou não vamos conseguir realizar ou cumprir o objetivo da glória de Deus para esse momento na história da igreja. O seu papel é extremamente importante. E daí então a gente nunca se sente preparado para o momento oportuno do que nós deveríamos fazer. Ah, meu irmão, coloque os pés na realidade. Você já está nesse local. Você já faz parte desse povo, você já está aqui nesse momento da história. Deus te moveu para cá. E agora você precisa de uma liberalidade do seu coração, da hospitalidade, para que você sirva na maneira que você supra as lacunas de muitos dos seus outros irmãos. A gente precisa acolher a visão da igreja. Sabia que Deus tem uma visão específica para cada igreja?
Deus tem uma realidade local para cada igreja, que tem a ver com os nossos dons. E essa, então, é a terceira coisa que Pedro traz nesse texto, que eu preciso enxergar a realidade dos dons. Então eu percebo o tempo que eu estou vivendo, essa realidade escatológica, a realidade da vida comunitária, que tem a ver com amor mútuo, fidelidade, que tem a ver com durabilidade, que tem a ver com hospitalidade. E dentro desse cenário, eu crio uma cultura, eu crio um ambiente onde eu consigo claramente identificar as oportunidades. Sabe por quê? Eu não disse que o pecado ofusca a nossa visão da realidade? E quando existe amor mútuo, existe clareza. Pedro diz, com uma expressão muito forte, que o amor, ele cobre a multidão de pecados. Mas não é varrer o pecado para debaixo do tapete. Não é escondê-lo atrás da porta. Não é fazer de conta que a comunidade local não tem pecado. Mas Pedro está nos transportando para uma outra realidade do amor de Cristo Jesus. E ele está dizendo, olha, que no exercício desse amor, a gente peca menos. Você já parou para pensar na seriedade disso? Que o teu irmão, ele peca menos por conta do exercício do amor na comunidade local? Provérbios capítulo 10 vai dizer isso. Que o ódio, ele destrói a gente. Mas que o amor, ele tem esse poder de cobrir a multidão de pecados. Lembra que no oposto Jesus diz, ai daqueles que fizeram um dos meus pequeninos tropeçar. Então a grande pergunta aqui é, os meus irmãos pecam menos por conta de mim? Ou eles tropeçam mais por conta de mim? E como seria a realidade de um amor mútuo dentro de uma comunidade, e de uma comunidade experimentando aquilo que Pedro está propondo para aquele povo, um crescimento em santidade o tempo todo, um amadurecimento, e santidade não significa um estágio simplesmente de pureza, diferente de todos, embora o conceito da palavra seja isso, mas transportando para a realidade do Novo Testamento, santidade significa parecer com Jesus. O perfeito homem, o projeto certo da humanidade, feita por Deus Pai. Como seria esse povo 100% parecendo com Jesus? No desafio tremendo de levar pessoas ao amadurecimento, por meio do discipulado, por meio da caminhada cristã. Como seria ter o compromisso na realidade local, de enxergar as oportunidades de tornar Jesus conhecido das pessoas? Eu preciso entender a realidade dos dons. Aonde Pedro diz assim, o versículo de número 10, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O que Pedro está dizendo, olha, aonde existe necessidade, existe dom. Aonde existe problema, existe dom. Não existe comunidade que naquela realidade seja apresentado a eles um problema, uma oportunidade, que não se encontre no nosso meio o dom para resolver tal questão. Porque Deus está administrando os dons, para que esses dons sejam para a edificação, para o serviço mútuo, para a apresentação de Jesus Cristo de Nazaré para as pessoas. Só que no exercício do dom, a gente encontra outro problema. Qual que é o problema? A vaidade e o ego humano. E a gente quer exercer o dom e a gente quer o reconhecimento do exercício do dom. E aí Pedro diz, não é assim que funciona. Sabe por quê? Porque tudo vem de Deus.
Sabe, quem prega, ele prega a palavra de Deus. Então ele se torna um instrumento. E quem serve, ele serve na força que Deus provê. Em todas as esferas. Então não existe criatividade no exercício dos dons. Não existe superioridade no exercício dos dons. Dom não tem a ver com dinheiro. Dom não tem a ver com suas habilidades. Dom tem a ver com a necessidade, a qual Deus supre e provê com a sua força. Quando Jesus envia ali os primeiros discípulos a realizarem as primeiras missões, ele deixa claro que nada ia faltar para eles. Mas naquele tempo já não descia mais maná do céu. Eles comiam através das mãos de trabalhadores. Eles dormiam através de casas construídas por homens. E assim continua sendo hoje. As pessoas conhecem e aprendem através dos seus dons. Elas comem através dos seus dons. Elas têm saúde através dos seus dons. Agora a pergunta é, quais são as oportunidades que estão no nosso meio? E se tudo vem de Deus, eu preciso reconhecer que existe um mediador. Pedro está dizendo que é mediante Jesus Cristo. Ou seja, não existe exercício dos dons sem desenvolvimento do discípulo de Cristo Jesus. Gente imatura não exerce dom. Neófito ou novos na fé, pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus, não têm exercício de dom. Porque é preciso ser tomado de uma consciência clara de que isso acontece mediante, através, por meio de Jesus Cristo. Isso aqui é profundo, meus queridos. Isso aqui é muito sério. Essa é a realidade que eu preciso conhecer através do Espírito de Deus na sua palavra, de que na história da humanidade existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, todas as vezes que eu vou até Deus, aquele que de tudo provém, os dons e os talentos, isso só acontece por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. E se eu não tenho relacionamento com Ele, se eu não conheço Ele, se eu não estou em Jesus, como que eu posso receber as dádivas e os dons de Deus? A gente precisa conhecer Jesus. E conhecer Jesus de uma forma profunda. A gente precisa conhecer Jesus num nível de experiência criteriosa. O que Pedro está dizendo é que a gente precisa escolher conhecer Jesus no meio da nossa peregrinação. A igreja local, ela precisa escolher conhecer Jesus. E graças a Deus que Deus tem dado, pelo seu Espírito, discernimento para os líderes dessa comunidade, para que eles lancem luz sobre a vida de Jesus. Mas você também faz parte dela. E você precisa se dedicar, gastar o seu tempo para conhecer Jesus. A gente precisa amadurecer nisso. Porque, por último, Pedro diz, tudo é para a glória e para o poder de Deus. Deus, ele tem um compromisso, meus queridos, na história da humanidade. O compromisso de fazer o seu nome conhecido. Não são poucas vezes na Escritura Sagrada que Deus diz para o povo, olha, sabe por que eu fiz isso com vocês? Por amor ao meu nome. E eu te pergunto nessa manhã, como que as pessoas conhecem o nome de Deus através da sua história? Como que as pessoas conhecem o nome de Deus através do seu ministério? Como que as pessoas conhecem o nome de Deus através
do seu exercício mútuo de hospitalidade, de liberalidade, de amor mútuo pelo próximo. Sabe como que as pessoas enxergam Deus em você? Como que a gente enxerga Deus numa comunidade? Como que a gente sente a presença do Espírito Santo de Deus no meio da igreja local? Essa experiência não pode ser individual, meus queridos. O Espírito, ele habita no meio do corpo, ele habita no meio do povo de Deus. Isso é uma experiência comunitária. E isso é o que uma geração individualista precisa aprender. A gente precisa se importar com o crescimento dos nossos irmãos. A gente precisa importar como é que está a vida dos nossos irmãos. A gente precisa começar a abrir os nossos olhos para as oportunidades. A gente não pode ver um irmão nosso, sabe, parte do mesmo corpo. E eu estou falando agora da igreja local. Essa é a realidade do presente. Esse é o lugar que você colocou os pés. A gente não pode ver essa realidade e não perceber que a gente deveria amar uns aos outros mutuamente. A gente precisa exercer o amor para cobrir a multidão de pecados. Quantos pecados a gente vê no nosso meio, né? Quanta gente quebrada por conta do pecado. Quantas famílias sendo desfeitas por conta do pecado. Vamos derramar amor no meio do povo de Deus. Aonde o amor de Cristo Jesus está estabelecido, a multidão de pecados é coberta. E a gente começa a viver essa realidade graciosa, criada por Deus. Se você puder e quiser, fique em pé para a gente orar junto, nesse momento. A gente vai cantar um pedacinho de uma canção. E eu quero orar por mim e por você. Convidar os presbíteros que estão aqui presentes para que venham até aqui à frente para a gente orar juntos. Enquanto a gente canta, se existe no seu contexto, na sua realidade atual, essa falta de clareza, olha, eu preciso de mais sobriedade, eu preciso de mais discernimento, eu preciso que o Espírito Santo de Jesus me dê clareza mesmo sobre o meu chamado, sobre o meu ministério, sobre o meu papel no corpo de Cristo. Sabe, eu preciso compreender mais o Evangelho de Jesus. Eu preciso amadurecer, eu preciso servir mais. Eu quero olhar para a minha história e perceber que eu fui um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Eu quero que os meus filhos comecem a ter testemunho de que eu sou parecido com Cristo Jesus. Eu queria te convidar, desafiar para que você viesse até aqui à frente. Para que a gente orasse junto por isso. Esse é o desafio meu, é o seu desafio. É o desafio da gente colocar os nossos pés na realidade e perceber que nós estamos aqui para a glória de Deus Pai. Você não está aqui para ser reconhecido, você não está aqui para ser exaltado, mas você está aqui para que as pessoas vejam Jesus através de você. E às vezes a gente não tem conseguido fazer isso. Eu queria te desafiar nessa manhã, para que você desse um passo aqui e viesse aqui na frente orar com a gente, para a glória de Deus Pai.